Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Na paz? Graças a Deus. Tamo junto. Hoje eu cantei bastante e eu já tô meio cansado. Chegando à conclusão de que ou eu canto ou eu prego. Mas, graças a Deus, eu vou conseguir. Vou conseguir pregar. Amém? Que massa ver a Thaísa, né? Nossa missionária. Essa igreja é uma igreja missionária. Nós somos missionários enviados para Florianópolis e queremos continuar enviando missionários. E os Skatistas de Cristo nós começamos no Museu do Ipiranga há alguns anos atrás. Era um grupinho de jovens, adolescentes, assim. Reunimos ali no final da ladeira e começamos a falar de Jesus. E eu gosto daquela passagem que fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele começa pequenininho e depois ele cresce e se transforma numa grande árvore. E assim é o reino de Deus. Então nunca subestime aquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Amém, queridos? Eu nem sonhava com isso, nem imaginava. Eu só queria falar de Jesus enquanto a gente andava de skate. E hoje a missão está espalhada por todo o Brasil. São mais de 30 missões hoje no Brasil. Amém? De algo que nós começamos ali. E hoje poder ter uma missionária da Surf House nesse trabalho é surreal. É muito, muito bacana. Glória a Deus por isso. Que Deus possa abençoar a Thaísa ali. Ela está fazendo a diferença ali na Cracolândia, um lugar oprimido pelas drogas, sendo o canal de Deus naquele lugar. Amém? Participe, faça a diferença, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Se você percebeu, eu estou mergulhado no livro de Atos. As minhas últimas, essa é a 4ª mensagem, e eu estou concluindo que eu vou até o fim, amém, galera? Nós vamos estudar o livro de Atos de cabo a rabo. Vamos tirar tudo aquilo que Deus tem para nós nesse livro maravilhoso. É um livro incrível. Se você não leu, eu queria te incentivar, te encorajar a você ler o livro de Atos. Ele conta a história do início da igreja, da chegada do Espírito Santo, de como aqueles homens e mulheres fizeram a história no seu tempo, marcaram aquela geração. E eu confesso para vocês que eu tenho 2 sentimentos quando eu leio o livro de Atos. O primeiro é um sentimento de inspiração. Eu me inspiro na vida daqueles homens, daquelas mulheres. E um outro sentimento de frustração. É meio que uma mistura de sentimentos. Porque ao mesmo tempo que eu me inspiro, eu me frustro por ver que nós estamos ainda muito distantes de viver o que essa geração viveu. Então meio que uma misturada assim, que precisa ser equacionada na alma, né? E usar essa frustração como um trampolim para nós não nos acomodarmos. Pelo contrário, para nós nos inspirarmos na vida dessa comunidade viva, pulsante de Atos, e nós então buscarmos isso como objetivo, como alvo para nós enquanto igreja. Amém, galera? Então a minha oração hoje é que você se inspire e que você se frustre. Se isso acontecer, eu vou ficar feliz. Amém? E que o Espírito de Deus fale poderosamente com a tua vida. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E sempre que nós estamos diante dela, Senhor, eu tenho grande expectativa no meu coração, porque a tua palavra, ela impacta a nossa vida, ela chacoalha as entranhas da nossa vida, o mais profundo da nossa alma. E eu oro, Senhor, para que todos nós sejamos chacoalhados essa noite, Senhor,
pelo poder do Teu Espírito, transforma a nossa vida, Senhor. Faz aquilo que Tu queres, Senhor. Constranja-nos nessa noite, toca-nos, Senhor, para que nós possamos despertar do sono, para que nós possamos nos erguer como uma geração ousada, cheia do Teu Espírito, Pai, e assim possamos cumprir a nossa missão, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Fala assim: Deus tem algo para a tua vida, meu irmão. Deus quer falar com você. Amém. Abra os teus ouvidos, fique pronto, porque hoje eu não ia falar que o bicho vai pegar, mas não. Vou falar que o Espírito Santo vai te pegar. Amém? Eu preguei aqui até o capítulo 4 e comecei o capítulo 5, a minha leitura, e eu confesso que eu fiquei tentado a pular essa parte. Porque é uma narrativa, uma história bastante difícil. E eu pensei assim, eu vou pular essa parte, ninguém vai perceber. Mas depois o Espírito Santo falou comigo: seu cabra safado, volta lá que eu tenho muito para ensinar a minha igreja. E eu falei, sou cabra safado mesmo, me arrependo. E eu falei, então, Senhor, me fala aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. E hoje de manhã foi uma bênção. As pessoas saíram daqui tortas. Quem estava aqui de manhã? As pessoas saíram... Amém. Algumas pessoas me procuraram depois do culto e falaram assim: pastor, da próxima vez, avisa antes, para a gente se preparar para o choque. Mas glória a Deus, porque existem muitas passagens na Bíblia que não estão sendo mais pregadas nas igrejas. Mas aqui nós vamos pregar tudo. Porque a gente está muito interessado naquilo que Deus quer nos ensinar. Amém? Não buscamos só as conveniências, buscamos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E hoje é a noite de você ser impactado. E eu oro para que o Espírito Santo encontre um lugar dentro de você e construa algo novo, em nome de Jesus. Atos capítulo 5, verso 1, de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: mais um homem chamado Ananias. Eu vou ler do capítulo 4, do verso 32, porque eu acho que o contexto fica melhor para o entendimento. 4:32, e depois a gente vai seguir para o 5. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu
pela venda daquele terreno, antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor. Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá à porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Amém, queridos? Quem está pronto para a pedrada aí? Fala assim: eu estou pronto. Ou então, Deus me ajuda. Queridos, o objetivo hoje, meu desejo é que nós possamos aprender com Ananias e Safira. Que nós possamos olhar para a escolha que eles fizeram e tirar lições importantes para a nossa jornada, para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas, para o nosso posicionamento diante da comunidade e diante de Deus. Amém? Que a gente possa crescer um pouco mais essa noite, em nome de Jesus. Eu tirei aqui 5 lições. E eu quero dizer para vocês que eu apanhei bastante essa semana, viu? Para poder pregar isso para vocês. Antes de ministrar a vocês, Deus ministrou muito a minha vida. E eu fui chacoalhado nas minhas entranhas. Por isso que eu oro para que você seja chacoalhado essa noite, porque se tem uma coisa que vale a pena nessa vida é ser chacoalhado pelo Espírito Santo de Deus. A primeira lição que eu tiro aqui, e que talvez seja a mais óbvia, foi a escolha que Ananias e Safira fizeram. Se você vê a história, a narrativa que conta que Ananias e Safira tinham um terreno. E se você, lendo aí o capítulo 4, verso 32, nós percebemos que essa comunidade de cristãos estava vivendo um momento único na história. Eles eram o coração e a alma daquele povo. Eles estavam vivendo uma comunhão incrível e uma generosidade extravagante. As pessoas, elas estavam realmente interessadas em viver o reino de Deus e por conta disso, elas estavam, diz o texto, que ninguém considerava seu aquilo que tinha, e a Bíblia diz que voluntariamente, de tempos em tempos, alguém chegava e dizia: olha, eu tinha um terreno, ele vendeu e entregou, eu tinha uma casa, e eles iam compartilhando aquela vida em comunidade, a ponto de o texto dizer que não havia entre eles nenhum necessitado, porque tudo era repartido em todos. Então havia um ambiente muito legal ali. Então esse era o contexto, e diz que num certo dia, num certo momento, Ananias e Safira também fizeram o mesmo. Eles tinham um terreno e eles venderam esse terreno e eles entregaram a sua contribuição à comunidade. Mas o texto diz que eles, ao entregarem aquilo, eles contaram
uma mentira. E a mentira foi basicamente essa, de que aquele valor que eles estavam entregando para os apóstolos, né, aos pés dos apóstolos, era o valor total do terreno que eles haviam vendido. E nós sabemos aqui pela narrativa que não era verdade. Eles haviam vendido o terreno, retido uma parte e entregue a outra. E Pedro diz isso para Ananias. Pedro diz: Ananias, por que você fez isso? O terreno não era seu? Depois de vender, o dinheiro não continuou sendo seu? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você não falou a verdade? Então nós vemos que Ananias e Safira, e depois Pedro deu a Safira a oportunidade a ela quando ela chegou e ele perguntou para ela: foi por esse valor que vocês venderam o terreno? E ela falou o quê? Sim, ela confirmou a mentira. E a mesma sentença que foi sobre o marido também foi sobre ela. Então a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, queridos, é que não existe recompensa na mentira. Fala para o teu irmão assim: você não nasceu para mentir. Não existe recompensa na mentira para os filhos de Deus. Lá em Provérbios capítulo 12, verso 22, a palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Vamos ler juntos? O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Amém, queridos? Essa é a primeira lição que eu vejo aqui na história de Ananias e Safira. E eu quero dizer, queridos, que nós fomos chamados para andar na luz, porque Deus está na luz. Nós somos chamados para andar na verdade, porque Deus trabalha na verdade. E o contrário é verdade também. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E quando nós mentimos, nós nos tornamos, naquele momento, filhos do diabo. Porque a mentira é uma estratégia ou uma artimanha que do diabo, onde ele trabalha. E depois nós vamos entender um pouco mais a mentira deles, ou vamos buscar entender um pouco mais a atitude, a escolha de Ananias e Safira. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, eu quero refletir com vocês a respeito da mentira. A mentira, ela é sempre uma opção, não é? Ela é sempre uma opção diante da vida. E normalmente nós nos sentimos mais tentados a mentir para tentar sair de uma situação, para tentar resolver algo que está diante de você. Muitas vezes para fugir de circunstâncias, muitas vezes para você não colher a consequência de coisas que você fez e assim por diante. Então, a mentira ela sempre se apresenta para nós, seja na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, seja entre marido e mulher, seja na relação de pais e filhos, seja na nossa relação no meio profissional, nos negócios. E quando nós optamos ou quando nós escolhemos a mentira, nós estamos excluindo Deus do processo.
Sempre que nós escolhemos mentir, nós estamos dizendo para Deus, fique de lado. E ao mesmo tempo, você está chamando o diabo para ser o teu parceiro. Porque Deus não trabalha na mentira. Quem trabalha na mentira é o diabo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E quando nós escolhemos mentir, nós nos aliamos ao diabo. E toda mentira que nós contamos traz consigo um tipo de morte. No caso de Ananias e Safira, foi algo extremo e radical. Eles caíram mortos diante do apóstolo Pedro. Mas eu quero dizer para você, queridos, não se engane. Ainda que ao você mentir, você não caia morto no mesmo instante, não se engane, porque a tua mentira vai gerar morte naquela área que você escolheu entregar ao diabo e não a Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Em contrapartida, quando você escolhe a verdade, independente do preço que seja pago para você se posicionar em prol da verdade, ainda que pareça um caminho mais árduo, ainda que pareça um caminho mais difícil, você está convidando a Deus para participar do processo e dizendo, Deus, eu creio que Tu és poderoso para trabalhar através da verdade e transformar essa realidade ou essa situação ou essas circunstâncias ao meu favor, porque eu escolhi crer e confiar que Tu és poderoso para trabalhar nessa área da minha vida. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Deus te chamou para andar onde? Na verdade. Então, sai das trevas e vem para a luz. Porque é na luz que as nossas obras vão ser vistas. Ananias e Safira mentiram e colheram um preço grave por causa da sua mentira. E assim também é com cada um de nós. Sempre que nós escolhemos mentir, não se engane, a tua colheita vai ser amarga. Eu queria que você pensasse um pouco na sua vida. Eu pensei pra caramba na minha. Eu quero te convidar a você pensar na sua. Que áreas da sua vida você considera que estão fundamentadas em mentiras? Que áreas da sua vida você precisa refletir hoje? E talvez, a partir dessa perspectiva, você se posicionar dizendo, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Eu quero mudar essa área da minha vida porque eu estou cansado de andar na mentira. Eu não quero ter uma colheita amarga na minha vida. Eu quero crer, eu quero esperar, eu quero confiar em Ti. Me ajuda a mudar o rumo da minha vida nessa área, porque hoje eu entendi que não existe recompensa na minha mentira. Quem está disposto? Amém? Exercita isso. Talvez ainda dê tempo. Talvez ainda dê tempo de corrigir o rumo, a rota. Porque aquele que é nascido de Deus não pode andar na mentira. Confie em Deus, porque Ele é poderoso para mudar a tua sorte. Pague o preço da verdade, porque a recompensa é muito maior. Amém? Estão comigo aí? Nós só começamos. Espero que você esteja bem engajado aí. Segunda lição que eu aprendo com Ananias e Safira é de que você
nunca deve macular ou perverter os valores da sua comunidade. Se nós olharmos ali o capítulo 4, a partir do verso 32, Lucas faz uma descrição daquela comunidade. Lucas descreve o ambiente daquela galera. Era um ambiente incrível. Eles estavam vivendo uma unidade tamanha era a comunhão daquela galera, que eles tinham uma mesma maneira de pensar e de sentir. Eu acho que a maneira como Lucas escreve e descreve o ambiente daquela comunidade maravilhoso, porque não há nada mais profundo, não há nada mais genuíno dentro de uma família, de uma comunidade, de um povo, do que eles sentirem a mesma coisa e pensarem a mesma coisa. Assim era aquele povo. Eles tinham uma comunhão vibrante, eles estavam unidos num propósito. Diz o texto que eles viviam uma generosidade extravagante, a ponto de ninguém achar que aquilo que tinha era seu. Eles entendiam que o que era de um era de todos, e não era só de falar, eles viviam isso. De tempos em tempos, um vendia uma terra, uma casa, e eles compartilhavam. Era uma generosidade sobrenatural, extravagante, maravilhosa. Diz o texto que Deus abençoava abundantemente todos eram ricamente abençoados. Era um povo suprido fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Não é lindo isso, galera? Por isso que às vezes eu fico frustrado quando eu leio Atos. Porque eu olho para aquela comunidade e eu olho para a gente e eu falo, Senhor, misericórdia. Nós precisamos aprender tanto. Há tanto para a gente crescer. Há tanto para a gente entender sobre o que é cristianismo, sobre o que é ser discípulo de Cristo. E esse era o ambiente. E de repente chega um casal com outro espírito. De repente chega um casal com outras intenções, outros pensamentos, outras emoções, maculando, pervertendo a pureza daquilo que eles viviam enquanto comunidade, enquanto igreja. Quando eu penso por que Deus fulminou aqueles dois, eu acho que o Espírito Santo não suportou tamanha afronta com a sua igreja. Eu creio que eles viviam uma pureza. A forma como Lucas descreve aquela comunidade transmite para a gente que lê uma pureza. Havia uma pureza no coração daquelas pessoas, uma verdade genuína, autêntica. E de repente chega um casal e perverte, macula aquilo que eles estavam vivendo, afronta a verdade daquilo que Deus estava fazendo. Eu creio que por isso tamanha sentença foi derramada sobre a vida deles. Eu quero te dizer, queridos, não macule, não perverta os valores da sua comunidade. Nós estamos construindo aqui algo, como eu disse, ainda longe do que esses irmãos de Atos viviam. Mas nós temos valores aqui nesse lugar. Nós lutamos por esses valores, nós damos o suor do nosso rosto, nós damos os nossos recursos, nós trabalhamos arduamente para construir algo em Deus nesse lugar. Existe uma pureza nos corações, um desejo de acertarmos, de vivermos a verdade de Deus. E eu oro a Deus para que você que está chegando, você tenha discernimento e sensibilidade para perceber os valores dessa comunidade e procurar trazer para você
e fazer dos valores dessa comunidade os teus valores de vida, para que você não venha perverter ou macular o espírito daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Ananias e Safira, eles pecaram conscientemente. Ananias e Safira, eles premeditaram o pecado deles. Não foi um pecado inconsciente. Eles planejaram aquilo. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com as nossas vidas. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos que ter muito cuidado e precisamos olhar para a nossa vida, porque podem ter atitudes em você que vão ofender essa comunidade. Tem atitudes que você pode viver que pode ofender o espírito dessa comunidade. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus, ele converta os nossos corações. Ainda que você tenha as suas misérias, ainda que você tenha os seus erros, ainda que você tenha dificuldades na sua caminhada, isso não é um problema. Porque nós ensinamos nesse lugar que você não deve usar máscara, você deve ser quem você é, e nós devemos te amar a despeito das tuas misérias. Mas há uma diferença entre você chegar nesse lugar arrebentado, entre chegar nesse lugar cheio de misérias e buscar transformação real e buscar uma nova vida em Cristo, do que você chegar nesse lugar e pecar deliberadamente e pecar conscientemente, ferindo e pervertendo os valores dessa comunidade. São duas coisas muito diferentes. Então eu oro para que todos nós possamos refletir sobre como vivemos, qual é o nosso posicionamento, que nós possamos ter unidade de pensamento e unidade de espírito, que nós possamos estar todos caminhando no mesmo rumo, para a mesma direção. Amém, queridos? Vigie e vigie. A Bíblia diz vigiar e orar em todo tempo. Que você possa vigiar e buscar caminhar uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, para que você viva uma vida que agrade a Deus. Amém? Terceira lição que eu vejo nessa passagem que nós precisamos ser reais. Fala para o teu irmão, seja real. Pode falar, olha no olho dele. Seja real. Fala assim, cabra safado. Resista às aparências. Amém? Seja real, seja verdadeiro, seja autêntico, seja genuíno, resista à tentação de viver de aparência. O que Ananias e Safira quiseram? Até uma irmã, engraçado, né? No fim da pregação a gente fica pensando, será que as pessoas, né? Aprenderam, a pessoa chegou para mim e falou, nossa, Ginho, eu gostava tanto de Safira, eu não quero mais saber dessa pedra. Eu falei, ai Jesus, amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Dá suas safiras para mim. Que a gente vende e faz alguma coisa aqui na igreja. Só para quebrar o gelo. O que esse casal quis quando vendeu o terreno e mentiu quando disse que estava entregando o valor total do terreno? O que eles quiseram com aquilo? Hã? Quiseram o quê? Glória.
Quiseram o quê? Aparecer, reconhecimento. Não é, galera? Sabe o que eles quiseram? Eles quiseram alimentar uma ambição tola de serem vistos como generosos, liberais, arrojados, sem se dispor a pagar o preço por essas virtudes. Sabe o que eles quiseram? Ficar bem na fita. Sabe o que eles quiseram? Vender uma imagem ou uma aparência que não era verdadeira. Eles quiseram mostrar para todos, olha, nós também somos extravagantes. Olha, nós também temos um coração doador. Eles quiseram fazer o marketing pessoal. Quem já ouviu falar de marketing pessoal aí? Né? Quer fazer um marketing pessoal na comunidade, quer chegar, quer ser reconhecido. Não, esse cara aí, olha, você viu que atitude nobre que eles fizeram? Eles quiseram isso. Eles quiseram alimentar uma ambição tola. Eles quiseram viver de aparência. Quando, na verdade, eles não estavam dispostos a pagar o preço por essa virtude. Na verdade, eles estavam muito mais preocupados consigo mesmos do que com a comunidade. Eles não foram generosos, não foram doadores. Eles foram mentirosos e ladrões. Na tentativa, olha que sério isso, queridos. Na tentativa de vender uma aparência, eles se tornaram mentirosos e ladrões. Por que ladrão? Por quê? Porque o dinheiro deveria ser, eles disseram que era total, né? Olha, esse é o valor total do terreno. Quando eles retiraram uma parte, eles fizeram o quê? Eles roubaram. Porque quiseram vender uma falsa aparência. Queridos, aprenda algo. Em nome de Jesus. Nós pregamos muito isso na Surf House. Nós somos reais, relevantes e salgados. Amém? Ser real é ser autêntico. Ser real é ser verdadeiro. Ser real é ser genuíno. É fugir da aparência. A única máscara que nós usamos na Surf House é essa do Covid. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você seja você mesmo. Você não precisa vender uma aparência do que você não é. Porque quando você faz isso, você impede que eu te ame como Cristo te amou. Porque é fácil amar o que é bonito. É fácil amar aquilo que é bom. É fácil amar aquilo que te vendem como aparência. Então, quando você vende uma falsa aparência, seja para mim ou para qualquer outro irmão aqui, você está me impedindo de te amar como Cristo te ama. Porque Cristo conhece todas as tuas misérias. E assim mesmo Ele te ama. E Ele pediu para que eu e você amássemos o nosso próximo como Ele nos amou. É um exercício, queridos. Eu quero te conhecer. Eu quero saber as tuas lutas. Eu quero saber as tuas dores. Eu quero saber as tuas misérias. Seja você mesmo. Porque é nesse ambiente de miséria que nós vamos nos humilhar e vamos buscar a Deus e vamos ser transformados. Resista às aparências. Eu não sei em outros lugares, mas aqui nós vamos lutar para que todos sejam o que são e mesmo assim sejam amados. Porque é nesse ambiente de amor que nós vamos ser transformados. Em Cristo nós temos aceitação, mas acima de tudo em Cristo nós temos transformação de vida. Amém? Eu quero te amar como você é. Até porque eu quero também ser amado como eu sou. E de todos os cabras safados eu sou o maior. Porque onde abundou o pecado,
Superabundou a graça de Deus. E se eu estou aqui hoje, eu estou pela graça de Deus. Não porque eu sou melhor do que vocês. Não porque eu não erro. Não porque eu não tenho as minhas lutas de alma. Não porque eu não tenho os meus conflitos internos. Eu estou aqui pela graça de Jesus Cristo. E eu quero que você me conheça. E quanto mais você me conhecer, eu quero que você mais me ame. Assim como eu também quero te amar, quanto mais eu te conhecer. E assim, nesse ambiente de amor, todos nós seremos transformados. Não há lugar para julgamento, mas para transformação. Amém, queridos? Tira a tua máscara, eu te convido nessa noite, joga ela fora. Até porque aquele que mais importa te conhece de dentro para fora. Então usar máscara é uma grande perca de tempo. Amém? E igreja não é lugar de fazer marketing pessoal. Não é, galera? Quem concorda comigo, dá um amém aí. Amém? Se tem um lugar que não cabe marketing pessoal, é na igreja. Porque aqui todo mundo é cabra safado, perdoado, redimido. E todos são filhos, amados de Deus. Amém? Não dá para ter cargo maior do que filho. Então não precisa fazer marketing, não precisa ser alguma coisa que você não é. Amém? Só fala, eu sou filho amado, perdoado, redimido. Meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Seja você mesmo. Quarta lição. Vou tomar um ar aqui, tá, galera? Quarta lição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha para o teu irmão e diz, querido, entenda uma coisa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lucas capítulo 6, verso 24. Jesus, no Sermão do Monte, ele falava a respeito de riquezas, de bens. E ele diz assim, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele fala assim para Timóteo, Timóteo, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. O que a Bíblia nos ensina é que o amor ao dinheiro é um grande problema, não o dinheiro em si. Riquezas não são um problema na Bíblia, tampouco era para Jesus. O problema está no amor a estas coisas, na ganância, em fazer do dinheiro o seu Deus, ou de fazer o dinheiro a sua segurança, colocar o dinheiro no lugar de Deus. E isso foi exatamente o que Ananias e Safira fizeram ao vender aquele terreno. Eles não conseguiram entregar o valor total, tiveram que mentir a respeito disso. Por quê? Por quê, galera? Por avareza. Qual outra palavra, adjetivo nós podemos usar? Por ganância. Por amor próprio. Eles estavam mais interessados em si mesmos do que na sua comunidade.
O amor, o apego, aquilo impediu que eles vivessem algo maravilhoso que estava acontecendo naquele lugar. A ganância, a avareza deles impediu que eles participassem de um movimento de generosidade extravagante. Eles foram impedidos de entrar no movimento de Deus por causa do amor ao dinheiro. E assim é comigo e com você. Quando nós olhamos para aquilo que nós temos e nós consideramos aquilo que nós temos somente nosso e não de Deus, somos donos do dinheiro e não mordomos daquilo que Deus nos dá, então nós passamos a ter uma relação com as coisas e com o dinheiro, uma relação de servos do dinheiro. Somos muito mais servos do dinheiro do que o dinheiro como uma ferramenta a nosso dispor. E somos impedidos de viver aquilo que Deus está fazendo. E quando eu falo de dinheiro, e quando eu falo de doação, eu não estou falando da igreja somente. Eu estou falando de como os recursos que Deus coloca na tua mão, fruto do teu trabalho, fruto da tua competência, fruto dos dons que Deus te dá e da capacidade que Deus te dá, de você construir riqueza, de você fazer com que esta riqueza seja bênção na vida das pessoas que estão à sua volta. Você pode ser uma bênção na vida dos seus filhos. Você pode ser uma bênção na vida de familiares. Você pode ser uma bênção na vida dos seus amigos. Você pode ser uma bênção no teu ambiente de trabalho. Você pode ser alguém que vai alavancar a vida de pessoas, porque você está disposto a dividir, a compartilhar aquilo que Deus tem dado de riqueza para você. Vai muito além de você contribuir aqui na igreja. É estilo de vida. Ser um investidor naquilo que é eterno. Construir riquezas nos céus. Mas o amor ao dinheiro nos impede. Nós acreditamos que a nossa segurança está enquanto nós temos no banco. Nós achamos mesmo que o que vai garantir o nosso futuro é o nosso saldo bancário. Nós acreditamos que o conforto, a garantia que nós temos de um futuro tem alguma relação com o nosso saldo bancário. Por isso que a Bíblia diz que aquele que espera em Deus só para essa vida é o mais infeliz de todos os homens. As pessoas que ainda pensam nisso, elas não entenderam nada. A sua riqueza está em Cristo. A sua riqueza está nos altos lugares. Você precisa aprender a confiar em Deus. Não no Deus do dinheiro. No Deus que está sentado no trono da tua vida. Amém, queridos? E a quinta lição que eu quero dividir com vocês é que o que legitima a sua contribuição é o sentimento que te move. Vamos falar junto? O que legitima, fala assim, o que legitima a minha contribuição é o sentimento que me move. E aqui eu estou falando de toda e qualquer contribuição. No caso de Ananias e Safira, foi uma contribuição em dinheiro, né? Em recursos. Mas eu quero estender aqui para qualquer tipo de contribuição, seja o seu tempo, seja o teu voluntariado, sejam os dons, os seus talentos, seja lá o que você for. O que vai legitimar a sua contribuição é o sentimento que está te movendo a fazer isso.
Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, ele diz lá, né, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê tudo que eu tenho, ainda que eu dê meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, de nada servirá, não tem valor. É o que nos move que vai legitimar aquilo que você está fazendo. Porque você pode enganar a mim, você pode enganar a outro, você pode enganar quem você quiser enganar, mas a Deus você não engana. E Deus conhece o teu coração. E a intenção do teu coração é que vale para Deus. E é a partir da intenção é que Deus vai legitimar aquilo que você está fazendo. Queridos, olha que sério isso. Ananias e Safira caíram mortos no ato de contribuir. Pensa comigo. Eles estavam contribuindo com a comunidade. Eles estavam dando recursos para a comunidade. Só que Deus, ele viu o quê? A intenção do coração. E era uma intenção vil, mal, egoísta, enganosa, de aparência. E eles foram reprovados. E no caso deles, mortos instantaneamente por conta da sua mentira. Eles estavam fazendo o quê, pessoal? Fala comigo, eles estavam? Fala assim, eles morreram contribuindo. Se eles tivessem ficado sentados, ou se eles tivessem vendido o terreno e ido para o Havaí pegar onda e torrado o dinheiro, se eles tivessem comprado tudo em pizza, comido a pizzaria inteira, sei lá, se eles tivessem comprado um monte de coisa, se eles tivessem usufruído daquele dinheiro, não tinha problema nenhum. O dinheiro era deles. Eles poderiam fazer o que eles quisessem com aquele dinheiro. Vocês estão comigo? Ou seja, se eles tivessem ficado sentados, quietos, eles estavam vivos. Não até hoje, né? Mas eles tinham vivido mais alguns anos. Eles morreram porque contribuíram da forma errada. Olha que sério isso, queridos. Por isso que eu digo aqui na Surf House, e em nome de Jesus eu quero que você entenda isso. Se você ainda não entendeu, eu quero que você entenda hoje. Aqui na Surf House nós ensinamos as pessoas que elas devem dar o seu melhor. Amém? As pessoas muitas vezes nos perguntam, Serginho, eu quero contribuir financeiramente com a comunidade, as pessoas novas que estão chegando. Amém, que bom, que bênção. Mas Serginho, quanto que eu devo dar? Eu falo, primeiro, você não deve nada. Você pode, porque é voluntário. Segundo lugar, eu digo para eles, você deve dar o seu melhor. Eu não sei qual é o seu melhor. Você sabe. Se você quer demonstrar que você ama a Deus e que você ama a sua comunidade, a única coisa que você pode dar é o seu melhor. Porque você não vai dar o seu pior para quem você ama. Você não vai dar resto para quem você ama. Quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Então, se eu amo a minha comunidade, se eu amo o que Deus está fazendo aqui, então eu vou separar o meu melhor e eu vou entregar o meu melhor a Deus. Faz sentido para vocês, querido? Amém? E eu digo, se você não consegue, se você sabe qual é o seu melhor, você sabe, você tem consciência, mas você não consegue dar o seu melhor porque você é avarento, ou porque te falta fé, ou porque você está apegado ainda ao dinheiro, ou porque você acha que vai faltar, seja lá o motivo que for,
não dê, não contribua, porque Ananias e Safira morreram contribuindo com a motivação errada. Eu prefiro que você não dê nada. Pelo contrário, vai e ore a Deus, chore, rasgue o teu coração diante de Deus, falando: Senhor, eu amo a minha comunidade e eu quero dar o meu melhor, mas eu sou avarento. Eu não consigo, eu tenho um problema, eu preciso que o Senhor me converta, eu preciso que o Senhor trabalhe o meu coração, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida para que eu possa dar o meu melhor com alegria. Porque eu não quero a aprovação de homens, eu quero a tua aprovação, a hora que eu for contribuir com a minha comunidade. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Dá um amém se você entendeu. Porque está cheio de pessoas contribuindo, não aqui na Surf House, mas elas entregam o seu dízimo, a sua oferta, seja lá o que for, motivadas por medo ou por culpa, e não por amor. E não é isso que Deus espera de você, querido. Ele espera que você faça isso com o coração grato, com alegria. É isso que vai legitimar a tua contribuição. Se você contribui financeiramente, glória a Deus. Se você dá o seu tempo voluntário, se você serve algum ministério, o pessoal do louvor aqui, a galera chega às 5 horas da tarde, o Alex vem, tem que montar tudo, né? Desmontar tudo, a galera dá, sabe? Eu não quero ninguém aqui por obrigação. Eu não quero ninguém aqui pensando com a cabeça em outro lugar. Eu quero gente consciente, gente que ama Cristo, que ama a sua comunidade, apaixonada por Jesus, sabe, gente que contribui e sabe o que está fazendo, e quando Deus olha, Ele aprova os corações, sem coração, corações de verdadeiros adoradores, que escolheram amar a Deus acima de todas as coisas. Estamos terminando, galera. Quem está sendo abençoado aí? Eu vou dizer para vocês, esse tipo de mensagem não está sendo muito pregada por aí, viu? Tem muitas igrejas que não pregam mais isso. Porque não é popular. Mas a gente não quer o que é popular. A gente quer o que Deus quer para nós. Então que os teus ouvidos se abram. Agora a gente vai encerrar com chave de ouro. E olha, tudo que eu falei para vocês é fichinha. Perto do que nós vamos ler agora. Atos capítulo 5, verso 41. Nós vamos encerrar com essa passagem. Um pouco diante desse texto de Ananias e Safira, nós vemos os apóstolos pregando o evangelho com poder, com ousadia. Se você continuar lendo a história, amém? A partir do versículo 12. E por causa da pregação do evangelho, os apóstolos são perseguidos e são presos. E diz o texto que o anjo do Senhor vai até a prisão e liberta os apóstolos. E eles voltam para o templo e continuam anunciando com poder a respeito da ressurreição de Cristo, falando das boas notícias do Evangelho. Tanto que na manhã seguinte, se você ler o texto, diz que os sacerdotes, os fariseus, eles vão até a prisão, está tudo fechado, os guardas estão a postos, eles não estão mais lá. E aí eles falam para os sacerdotes: olha, eles estão lá no templo, pregando o Evangelho. Aí eles voltam para lá, prendem eles de novo. E dessa vez, além de serem presos, eles são proibidos de anunciar o Evangelho de Cristo e são açoitados. É pela primeira vez aí no livro de Atos que nós vemos os apóstolos sendo açoitados. E para você que não sabe, o açoite fazia parte da lei.
E o máximo de açoites que um homem podia sofrer eram 40. Portanto, eles davam 39. Era tradição você açoitar uma pessoa 39 vezes. Não diz o texto, mas diz que eles foram açoitados. Eles foram chicoteados, açoitados. E aí, o versículo 41 diz assim: depois de serem açoitados e proibidos de anunciar o evangelho, diz que os apóstolos saíram do conselho desse momento. Como que eles estavam? Como, galera? Eles estavam muito alegres. Poderíamos dizer que eles estavam radiantes. Seria um sinônimo para muito alegre? Poderiam dizer que eles estavam como que aquela patota feliz, saindo de um momento incrível. E dá para pensar assim? Eles saíram muito alegres. E a razão, ela acaba comigo. A razão, ela estremece o meu interior. Eles saíram felizes porque eles acharam que Deus havia considerado eles dignos de serem insultados ou açoitados por serem seguidores de Cristo. Eu não sei o quanto isso fala com o teu coração, mas se teve uma semana que eu me senti um miserável, fazia tempo que eu não me sentia tão miserável. Porque quando eu olho para esses homens, eu ainda não me enxergo como eles. Eles estavam felizes. Porque eles acharam que Deus considerou eles dignos de apanharem por amor a Cristo. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso na carta dele, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. Olha que lindo que Pedro fala. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas.
Dignidade para os apóstolos significava uma vida onde eles pudessem participar dos sofrimentos de Cristo. E sabe por que essa comunidade chegou tão longe? Sabe por que essa igreja, esse povo, marcou a geração deles? Marcou a história do seu tempo, foi uma igreja pulsante. O evangelho chegou em toda a Ásia, toda a Europa, chegou até Roma, Espanha, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Sabe por que eles chegaram tão longe? Porque eles amavam mais a Deus. Eles amavam a Deus acima da sua própria vida. Eles amaram a Deus mais do que as suas próprias vidas. Portanto, se era necessário sofrer, se era necessário passar por situações difíceis por causa do nome de Cristo, eles eram os primeiros da fila e eles se alegravam. Para eles isso era dignidade. E eu só posso pensar uma coisa. Ou aqueles caras tinham muitos problemas, ou nós que temos. Ou alguma coisa estava muito errada com eles, ou alguma coisa está muito errada com a gente. E eu oro para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Porque hoje parece que Deus é muito mais servo nosso do que Senhor da nossa vida. E hoje de manhã eu disse que nós ainda vivemos um tempo de liberdade. Nós ainda vivemos um tempo onde nós podemos nos reunir e cantar o amor de Deus, em abrir a Bíblia. Somos muito pouco perseguidos por isso. Mas agora mesmo, nesse momento, é muito provável que muitos irmãos nossos estão sendo mortos nesse momento por serem seguidores de Cristo. Na Ásia, na África, no Oriente Médio, pessoas estão sendo decapitadas nesse momento, mortas ao fio da espada. Lugares na África onde eles fecham a igreja com o povo dentro e botam fogo e mata todo mundo queimado, porque são seguidores de Cristo. Esse dia ainda não chegou para nós, mas a pergunta que fica é: se ele chegar, quem vai ficar? E quem vai correr? Vamos orar.